Olá, muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais essa atividade formativa da Escola do Parlamento, que nós estamos realizando em parceria com o NIDES, da UFABC, que é o Núcleo Estratégico de Estudos em Desenvolvimento, Democracia e Sustentabilidade. Essa é uma parceria que já está a longa data aqui acontecendo na escola. A gente já fez outro curso discutindo os desafios do desenvolvimento, mas dessa vez nós estamos com um olhar a partir da perspectiva do pós-Covid e colocamos na programação deste curso uma gama variada de temas que daqui a pouco vocês vão saber quais são. Queria agradecer a todas e todos pelas inscrições. Mais uma vez, esse curso alcançou o limite das inscrições que nós havíamos proposto. Nós havíamos proposto inicialmente 300 vagas e elas foram todas preenchidas, mas as pessoas que não conseguiram concluir a sua inscrição, elas podem assistir o curso aqui pela página do Facebook da Escola do Parlamento e, posteriormente, também podem assistir o curso nas redes sociais do NIDES, que também vai compartilhar o conteúdo desse curso. E eu estou muito feliz porque o NIDES tem uma pesquisadora que foi nossa colega de trabalho aqui na Câmara Municipal de São Paulo e foi diretora acadêmica da Escola do Parlamento, que é a professora Fernanda Cardoso, que estará com vocês hoje à noite como a professora responsável pela aula, mas eu queria trazer aqui para a telinha a nossa mediadora, a professora mediadora desse primeiro encontro, que é a professora Patrícia Helena Fernandes Cunha, Patrícia Cunha, que é professora visitante na Universidade Federal do ABC, ela é economista formada pela PUC de São Paulo, com doutorado em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite a todos, agradeço muito o convite de podermos estar aqui discutindo um tema tão relevante como o desenvolvimento, né? Então, na pessoa do NIDES, né, eu agradeço, acho que no momento de grandes transformações tecnológicas, socioeconômicas, ambientais, retomar a discussão de desenvolvimento é super importante, ainda mais no contexto pós-Covid. Vocês estão, acredito, muito bem acompanhados com a professora Fernanda, minha colega na Universidade Federal do ABC. A professora Fernanda é doutora em Economia do Desenvolvimento pela FEA-USP, é economista, formada pela USP também, e mestre pela UFRJ. Ela é professora da Federal do ABC desde 2014, atualmente ela é minha chefe, é coordenadora do bacharelado em Ciências Econômicas da UFABC, é professora do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial, e ela estuda, né, atua nos temas de desenvolvimento, história do pensamento econômico. Ela tem um livro, vou fazer até propaganda, um livro sobre desenvolvimento, os clássicos, né, os 9 clássicos de desenvolvimento econômico, que são uma delícia de ler, de a gente, uma primeira maneira de se aprofundar nesse importante tema aqui do Brasil. Ô, Fernanda, você sabe que esse livro, Patrícia, desculpa, esse livro, a professora Fernanda me mandou o exemplar do livro lá para a Câmara, dias antes da pandemia mandar fechar tudo. E o livro ficou lá no prédio da Câmara, né? Então, eu tenho um outro, mas o meu autografado está lá no prédio da Câmara. Estou doido para pegar ele autografado. Eu vou interromper só mais uma vez aqui antes de você dar a palavra à Fernanda, para explicar para as pessoas da escola que estão acompanhando esse curso da escola, que nessa semana nós conseguimos introduzir uma novidade que é o intérprete de Libras nas atividades formativas da escola, né? Essa é uma demanda de direitos importante para as pessoas surdas no Brasil, que, enfim, já sofrem uma série de exclusões. A exclusão no acesso ao conhecimento e à informação não pode ser mais uma delas, né? Então, vocês terão aqui o Wesley e o Thiago, que são os 2 intérpretes que estarão conosco hoje à noite, e eu queria pedir para que vocês que estão assistindo, especialmente as pessoas surdas, nos deem feedback se o formato que a gente está adotando é o melhor formato para a gente poder chegar mais perto daquilo que é necessário para atender todo mundo. Eu queria fazer esse destaque porque
penso que é uma obrigação do poder público garantir, respeitar os direitos, né, das pessoas surdas, então a gente queria frisar aqui. Vou ficar escondidinho no estúdio, Patrícia, para aprender muito hoje, então estou passando a bola para você, você vira a Cicerone da noite, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Alex. Bom, eu acho que nós podemos começar, né? Eu acho que a Fernanda hoje vai fazer uma apresentação para abertura desse curso que está previsto ocorrer até o começo de dezembro, né? E hoje ela começa discutindo o que é desenvolvimento e quais são os desafios aqui para o Brasil. Eu acho que vocês não querem mais me ouvir, vocês estão interessados sim em conhecer aí essa contribuição da Fernanda. Então, passa a bola, Fernanda. Bem, gostaria primeiro de agradecer novamente a Escola do Parlamento, né? Mais um projeto em conjunto que é o UFABC, por meio do NIDES, faz com a Escola do Parlamento. Então, Alex, mais uma vez, muito obrigada por abraçar esse curso em conjunto, né? Essa construção coletiva tão interessante que nós já começamos a construir no início do ano com o curso Desafios do Desenvolvimento. E esse curso, ele traz, né, um desdobramento, um aprofundamento dessa discussão, tendo em vista o contexto específico que estamos vivendo, ocasionado pela pandemia do Covid-19, né, e também para pensar, né, os desafios que se colocam para o nosso país, para o Brasil, né. Então, a professora Patrícia, minha querida colega e amiga da UFABC, também é professora desse curso. A Patrícia tem uma aula específica para falar sobre política econômica no dia 22 de outubro, né? E aqui aproveito para dizer que esse curso foi pensado com muito carinho, com muito cuidado. São 12 aulas, né, pelas quais nós vamos passar por diversos assuntos, né? Os professores que compõem esse grupo são todos professores da Universidade Federal do ABC, ligados ao Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, que é o NIDES, e são professores de formações diversas, né? Então, hoje eu inicio essa discussão, eu sou uma economista, mas nós não temos só economistas como professores e professoras desse curso, nós temos profissionais, especialistas de diversas áreas, né? E conforme eu for avançando um pouco hoje na discussão de desenvolvimento, né, vocês vão entender por que é tão importante que a gente trate o desenvolvimento de uma perspectiva interdisciplinar, né? Eu costumo dizer, né, até em tom de brincadeira, que a gente não deve deixar a discussão de desenvolvimento somente nas mãos dos economistas, porque a economia sozinha não dá conta, né, de lidar com todas as complexidades e profundidades, né, que demandam uma discussão adequada sobre desenvolvimento e, a partir daí, desdobrar planos nacionais de desenvolvimento, que é o que a gente está tentando buscar e direcionar com as discussões que vamos fazer ao longo dessas 12 aulas, né? Então, o curso começa hoje é a primeira aula, então essa minha aula também tem um caráter de abertura, né, de guarda-chuva para todos os assuntos que permeiam, né, a discussão de desenvolvimentos e aplicado especificamente para o caso brasileiro, né, e também aproveito, né, para agradecer o interesse de todas e todos que se inscreveram nesse curso e também aqueles que vão acompanhar eventualmente algumas palestras, né, por conta dos temas de interesse. É muito importante que a gente se aproprie da discussão de desenvolvimento e, nesse sentido, a Escola do Parlamento nos traz uma oportunidade muito grande, né, de levar essa discussão que muitas vezes se restringe ao espaço da academia, né, e o que nós queremos, né, com esse curso de extensão universitária é justamente criar as pontes, né, com a sociedade em geral, né, com pessoas que aparentemente não estariam interessados ou interessadas nesse assunto, mas que vão, né, esperamos nós, se convencer de que a discussão de desenvolvimento deve interessar a cada um de nós, né, porque só assim a gente vai se apropriar desse assunto e, de fato, lutar pela construção de um país melhor do que nós temos hoje, né. Então, as minhas palavras iniciais, né, inevitavelmente, né, nesse contexto de pandemia que ainda estamos vivendo, né, de incertezas e de inseguranças, todas essas questões, né, nós já vínhamos há um tempo, né, enfrentando uma situação de crise, crise social, crise institucional, enfim, né, e a crise intensificada pela Covid-19, pela necessidade de isolamento social, né, e por todas as outras questões, né, acabou colocando em evidência, de forma ainda mais crua, né,
as fragilidades da nossa organização socioeconômica, né? Então, uma das primeiras questões que começaram a ser pensadas, né, logo lá no início desse processo de isolamento social, né, lá por volta de março, é que se emergeria, a partir desse novo contexto, né, uma nova ordem, uma nova forma de organização, né, uma nova construção de solidariedade, né, de vida comunitária, enfim. Então, algumas dessas questões a gente vai acabar também discutindo ao longo desse curso, né, mas não necessariamente é isso que vai emergir, né, dessa condição, né, e para que a gente consiga, digamos assim, construir um caminho diferente, né, e passar a construir uma trajetória diferente daquela que nós vínhamos construindo, nós temos que nos apropriar, né, cada vez mais desse assunto, né, e saber refletir para contestar supostos consensos que estão sendo construídos e que não necessariamente nos levarão, né, a melhores resultados do que aqueles que nós vínhamos vendo e agora, no caso desse contexto específico ocasionado pela pandemia do Covid-19, ainda mais se intensificaram, né? Uma questão que ficou bastante evidenciada a partir dessa crise é que a capacidade de resposta dos diversos países, né, que foram acometidos pela pandemia, a capacidade de resposta, ou seja, né, responder no curto prazo de forma eficiente, né, e urgente, depende, né, ou dependeu das condições estruturais e institucionais previamente estabelecidas, né? Então, os países, né, que conseguiram responder com mais prontidão e com mais velocidade, né, as restrições colocadas, né, e as urgências colocadas pela crise pandêmica são justamente aqueles países, né, com bases econômicas, né, e estruturas produtivas mais consolidadas, né? Um dos exemplos que foi mais repetido, né, que evidenciou essa fragilidade da matriz produtiva, que é um dos assuntos específicos que trataremos em algumas aulas mais para frente, é que a gente não era capaz de produzir máscaras, né? Um produto tão simples, né? E ali evidenciou a nossa fragilidade. Então, alguns desses assuntos a gente vai tratar ao longo desse curso, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de deixar, então, evidenciada é a relação da capacidade de resposta, né? E por que isso é importante? Porque essa pode ter sido a primeira de muitas crises com essa característica que nós vamos ainda enfrentar, né? Porque a questão da crise pandêmica também evidencia uma outra questão, né, que é a maneira como a gente lida com o meio ambiente, a maneira como a gente se alimenta, enfim. Tem outras questões que permeiam essa discussão também, né. E no caso da periferia, né, do sul global, para usar um termo mais recente, essas fragilidades de organização socioeconômica, elas ficaram ainda mais desnudadas, né. Ficou ainda mais evidente, muitos estudos foram sendo feitos, né, mostrando isso, né, como que a pandemia atinge de forma desigual, né, situações que já são caracterizadas por desigualdade. E aí, para dar um exemplo, né, as pessoas que foram mais acometidas, né, pelos piores efeitos da pandemia são justamente as pessoas que já eram mais pobres, em geral, as pessoas negras, em geral também mulheres, né. Então tem a questão da renda, a questão da raça e a questão do gênero, né, passando por essa discussão, né. Ademais, o que também ficou evidenciado, que foi o exemplo que falei um pouco antes, com respeito ao padrão de inserção externa, ou seja, a forma como o nosso país se insere no comércio internacional, é ainda muito dependente, né. Então, nesse momento em que todos os países se fecham em si, né, para enfrentar os seus próprios problemas, aqueles que são mais dependentes, né, do comércio internacional se colocam numa situação difícil de lidar, né. Outra questão que também fica evidente, né, e que se mostrou importante e fundamental nesse contexto, né, não à toa foi aprovada a renda básica emergencial, que são as redes de proteção social e a capacidade de oferta de bens públicos e semipúblicos por parte do Estado, né. Então, imagina se nós não tivéssemos o SUS, né, em funcionamento num momento como esse, né. Então, são várias questões, né, que essa crise pandêmica coloca, né, em foco, né, e que nos faz pensar se, de fato, a gente estava construindo, né, uma política de desenvolvimento
adequada, né? Outra questão que também coloco é se de fato nós temos uma política de desenvolvimento nos guiando hoje. Nós temos um projeto de nação que nos unifica, né? São essas e outras questões que nós vamos discutir ao longo desse curso, né? E a função, de certa forma, dessas 12 aulas programadas para esse curso é convidá-los e convidá-las, né, a refletir a respeito desse assunto, né? E quem sabe com isso, coletivamente, a gente pensar, né, em como reconstruir esse caminho, né, que nos unifique enquanto nação, né, que nos faça pensar num projeto de desenvolvimento que realmente leve, né, para usar aqui um termo do Celso Furtado, ao verdadeiro desenvolvimento, tá? Então, falar dessas primeiras palavras iniciais, eu começo a entrar um pouco no assunto dessa aula de hoje, né, que é começar a abrir o que eu quero falar como desenvolvimento, o que eu quero dizer com esse termo, né? Falando de uma forma bastante geral, né, o desenvolvimento diz respeito à maneira como as sociedades se organizam, como as pessoas que compõem essa sociedade desfrutam as suas vidas, né? Ele é um conceito em constante processo de construção e reconstrução, né? E por que eu gosto muito de destacar isso? Porque a depender do tempo, momento histórico em que a gente está discutindo conceitos de desenvolvimento, ele vai ter predicados diferentes, né? Então, é um tipo de conceito que responde aos anseios do contexto histórico. E se a gente faz essa discussão no contexto do século XXI, né, a complexidade que envolve ou a quantidade de variáveis e predicados necessários para serem levados em consideração para a discussão de desenvolvimento é de uma gama muito maior do que fora lá há um século atrás, né? Então, por isso que a discussão de desenvolvimento hoje, né, ela demanda, como eu falei no começo, né, muito mais do que economistas tratando desse assunto, né? Quanto mais pessoas, né, de formações diferentes se debruçarem sobre essa discussão, né, maior a chance da gente chegar numa definição e numa discussão e numa reflexão coletiva com a riqueza necessária, tá? Se antes, né, era suficiente, digamos assim, medir desenvolvimento pelo nível de renda per capita, né, ou pelo nível de crescimento, né, desde pelo menos meados do século XX, já não é mais suficiente fazer esse tipo de discussão, né? Isso por quê? Porque o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento, diferente do processo de crescimento, ele envolve mudanças institucionais e estruturais impactantes, até revolucionárias, né? Quando a gente fala simplesmente de um processo de crescimento, o que a gente está evidenciando, né? Que você está fazendo mais do que você fazia antes. Quando a gente fala em desenvolvimento, necessariamente nós estamos aí envolvendo uma certa forma de mudança qualitativa. Então, você pode até estar fazendo mais do que você fazia antes, mas agora você faz de forma diferente, né? Então, esse fazer de forma diferente implica um processo de transformação que o crescimento por si só não dá conta, né? E por que eu estou fazendo essa abertura de significados, né? Minha primeira função aqui é colocar a diferença entre esses dois conceitos, né? Então, um país como o nosso, como o Brasil, ainda com tantos problemas estruturais, sociais, né, de desigualdade, de incompletude da matriz produtiva, a gente não pode se contentar em fazer o mais do mesmo, né? Nós precisamos construir caminhos, né, e estratégias que nos permitam levar a mudanças revolucionárias, tanto do ponto de vista estritamente econômico, ou seja, relacionado à matriz produtiva, quanto do ponto de vista social. Então, nós temos muitas estruturas, instituições para modificar, para a gente, de fato, construir um processo sustentado de desenvolvimento. Tá? E, novamente, ressalto, né, toda essa discussão que estou aqui fazendo, né, essa primeira aula, para também deixar evidente que quanto mais interdisciplinar for a discussão de desenvolvimento, melhor. Então, o time de professores e professoras que compõem esse curso, né, demonstram isso, porque são professores e professores de formações completamente diferentes. Então, quando a gente junta esse grupo, a riqueza da discussão, né, permitida, ela é muito maior, né, e extremamente desejável. Tá? Quando a gente fala em desenvolvimento também, é muito comum, né, aparecerem as seguintes questões, né? Por que algumas nações são ricas e por que algumas nações são pobres, né? Será que tem uma receita? Será que tem escada? Será que tem um caminho das pedras que nos leve à condição de desenvolvimento? Seria o desenvolvimento uma ilusão, né? Seria o subdesenvolvimento uma armadilha sem saída, né? Ou será que tem como, né, mudar a condição da maior parte do mundo que hoje
considerada pobre, né? Será que seria possível? Seria uma grande ilusão? Seria um mito, né? Então, essas questões, né, elas acabam permeando todas essas nossas discussões, né? E ao fazer isso, né, elas vão colocando também em foco como é que a gente faz, né, para construir um caminho, qual é a nossa estratégia para construir esse caminho, né? Outra questão que também pode desdobrar daí, né, além da questão da estratégia, ou seja, o caminho que a gente constrói para chegar na questão do desenvolvimento, no resultado de desenvolvimento, é a gente pensar como que a gente define o que é uma sociedade desenvolvida, né? Essa é uma outra questão, né? Muitas vezes a gente confunde, né, ou é quase automático quando se pergunta o que é uma sociedade desenvolvida. Automaticamente vem à mente o modelo de civilização europeu, né? Aí uma pergunta que pode desdobrar daí será que nós estamos mirando, de fato, um modelo de desenvolvimento que é adequado às nossas condições? Ou será que a gente está buscando um objetivo que não nos cabe? A gente tem que construir o nosso próprio objetivo, o nosso próprio modelo de civilização, né? Então, são essas e outras questões, né, que vão permear a mente de vocês também ao longo desse curso, tá? A Patrícia também já fez aí uma grande gentileza, né, de fazer a propaganda do meu livro, 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico. Então, aqui de partida, eu já coloco que eu tenho uma tendência, né, a me apoiar em pensadores, né, antigos, né, para construir a minha linha de argumentação. E no caso do desenvolvimento não é diferente, né? Então, eu vou convidar vocês a fazer uma viagem no tempo aqui comigo rapidamente, né, porque o tempo da aula é curto, uma viagem no tempo pela história das ideias, né? E eu gosto muito de começar trazendo o John Maynard Keynes para essa discussão, né? E por que o Keynes, né, aparece aqui? Porque é o Keynes que vai, né, fundamentar a importância, né, do papel do Estado em economias monetárias de produção, em economias capitalistas. E por que o Keynes faz isso? Porque ele vai, né, identificar, quando ele escreve o seu texto Fim do Laissez-faire, lá no final da década de 20 do século 20, que as leis, né, do livre mercado, né, o laissez-faire, o liberalismo econômico, não seria talvez, né, a melhor forma de entregar melhores resultados socioeconômicos, né, traduzindo isso. Não seria talvez a melhor forma de fazer com que as pessoas que compõem uma sociedade, todas elas, atingissem boas condições de vida, né? E ao identificar isso, né, ele vai dizer o seguinte, olha, né, se nós não observarmos alguma forma, né, de romper com essa lógica, a tendência dessa sociedade, a tendência dos resultados, é de reproduzir e intensificar situações de desigualdade, de pobreza, de ineficiência da produção e de desemprego, né? Então ele vai dizer o seguinte, tendo em vista que pode ser do interesse dos indivíduos a manutenção dessas condições, né, na medida em que muitos indivíduos lucram nessas situações de desigualdade e de pobreza, não vai ser a partir da iniciativa individual que as mudanças vão acontecer. A gente precisa de uma força, né, com potencial coletivo, né, de mudança coletiva. E aí que o Keynes vai, então, fundamentar o papel, né, dos estados nas economias capitalistas. Aqui lembrando que o Keynes ele não está, né, interessado em modificar o modo de produção, né? Ele não é um socialista, ele está interessado em reformar o capitalismo, né? E a maneira que ele enxerga dinamicamente disso é de atribuir um papel relevante para o Estado nesse processo, né, de coordenação e de participação na dinâmica econômica, né? E quando a gente ressignifica essa questão do Keynes para o contexto dos países mais empobrecidos do mundo, isso ganha novas nuances de importância na medida em que, no contexto dos países mais empobrecidos, além da preocupação da manutenção do emprego no nível adequado, esses países mais empobrecidos enfrentam ainda o problema de não terem estruturas produtivas suficientemente completas e, portanto, não terem uma capacidade de produção instalada suficiente para atender toda a mão de obra disponível naquela economia, né? Então, são questões mais profundas. E aqui já estou adiantando para vocês um dos elementos que vai fundamentar a perspectiva do desenvolvimentismo clássico. Eu já vou chegar lá, tá? Uma outra questão importante também, né? Um outro autor importante para a discussão de desenvolvimento é o Schumpeter, né? O Schumpeter escreve um livro lá em 1912, portanto, no início do século XX,
para destacar a importância do progresso técnico para a integração de situações de desenvolvimento. Né? Então, como eu um pouco antes, o desenvolvimento envolve um processo de mudança técnica profunda. Quem está dando um impulso para que essa mudança qualitativa aconteça é justamente o progresso técnico e o progresso tecnológico. E aqui a gente coloca a importância, portanto, né, do investimento em ciência, inovação, tecnologia e educação. Né? Países que não se preocupam, né, com esse tipo de investimento, eles estão entregando a sua potência, né, de soberania sobre o seu processo de desenvolvimento para outros países, né, para outras nações. Então, o Schumpeter também destaca a importância de que o desenvolvimento ele tem que ser construído internamente, né? Ele não pode, né, ser ou se apoiar em forças externas, né, para falar de uma forma bem simplificada. Então, a questão do desenvolvimento, né, aqui para fechar a partir desses dois autores, ela passa pelo planejamento, ou seja, a gente precisa de um agente que planeje esse processo, que aí vem a contribuição do Keynes, e ela também demanda um processo de transformação profunda, que só o progresso técnico, né, traduzido aí também na maneira como se organiza a matriz produtiva de um país, vão permitir gerar esse resultado. Tá? E para além disso, né, outras questões que são importantes e que os desenvolvimentistas vão iluminar essa questão, e aqui eu já adentro um pouco mais à frente, no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em que se gera ali um certo clima de otimismo generalizado com respeito à possibilidade de desenvolvimento das diversas nações do mundo, né? Inclusive das nações que haviam ficado para trás nessa corrida e que faziam parte ali, né, do time dos países subdesenvolvidos, para dizer assim. Então, naquele contexto em que vai emergir, né, do ponto de vista dos países já desenvolvidos, né, políticas para fundamentar a construção de estados de bem-estar social, e do ponto de vista dos países periféricos, né, colocando ali a fundamentação, né, um momento propício para a emergência dessas políticas ditas desenvolvimentistas. E o que isso significa? Né? Significa, a partir de um conjunto de autores, né, que vão se debruçar especificamente sobre os problemas dos países subdesenvolvidos, empobrecidos, né, eles vão identificar ali a necessidade, primeiro, né, de transformar a matriz produtiva desses países na direção de atividades, né, produtivas com maior capacidade de geração de valor agregado e, portanto, com mais produtividade, né, e a partir daí, né, permitir também empregar mais gente, né, fornecer mais postos de emprego, incrementar o nível de renda interna e, com isso, potencializar esse mercado interno, gerando aí, né, uma rede positiva de efeitos multiplicadores da renda e do emprego. Né? Então, toda essa transformação, né, que aí eles vão traduzir como a necessidade de industrializar esses países, ela não seria, né, conseguida, né, ela não seria possível, né, na ausência de um grande planejamento estatal. Né? Então, aqui eles também vão fundamentar a importância do papel do Estado, tal como fizera Keynes. Né? Então, aqui o Estado aparece, né, como um importante ator, né, para planejar e coordenar esse processo em conjunto com o setor privado. Né? Então, aqui vem a importância, né, de que o desenvolvimento, no contexto especialmente de países subdesenvolvidos, ele não acontece por geração espontânea, ele tem que ser objeto de planejamento. Né? E, por fim, né, seguindo com relação ainda a esses autores, e aqui dando destaque especialmente para a perspectiva da América Latina, para o estruturalismo latino-americano, né? Muito desses autores, e aqui destaco Celso Furtado, Raul Prebisch e outros, né? Eles vão destacar que, além das transformações, né, na matriz produtiva, eram necessárias, né, transformações na estrutura social. Né? Traduzindo isso, né? Combinadas transformações na matriz produtiva na direção de atividades, de bens, né? Com maior complexidade associada, com mais valor agregado, né? E, portanto, mais valorizados no mercado, né? Além disso, era necessário modificar a maneira como os recursos dessa economia eram distribuídos. Né? Então, na ausência, né, da alteração
da forma como o excedente gerado nessas economias era distribuído entre as pessoas que compõem aquela sociedade, aquela transformação da matriz produtiva, ela não se sustentaria, ou ela poderia até gerar, né, uma maior concentração de renda e riqueza. Né? Um exemplo disso, um exemplo histórico do Brasil, né, é no período pós-golpe de 64. Né? Então, aquele período, né, de 64 até a início da década de 80, o Brasil vai observar, né, uma intensificação do processo de desigualdade, né, porque justamente ali a forma como o excedente era distribuído, ele não foi modificado, pelo contrário, né, foi até intensificado a tendência à concentração de renda e riqueza naquele contexto. Tá? Então, avançando um pouquinho mais nessa discussão, né, então, recobrando, né, o desenvolvimento, ele passa necessariamente por um processo de transformação profunda, né? Alguns autores, né, vão identificar essa transformação profunda, especialmente na natureza dessa matriz, da matriz produtiva que está instalada em determinado país, né? E aí eles estão especialmente preocupados, por exemplo, se você tem um país inicialmente muito concentrado em atividades agrícolas, é importante que esse país diversifique a sua matriz produtiva também para atividades industriais, né? Então, alguns autores vão identificar, né, essas mudanças revolucionárias no sentido da matriz produtiva, e outros autores, ao longo do século XX, vão percebendo que a essas combinações na matriz produtiva eram também necessárias transformações da forma como esse excedente gerado estava sendo distribuído nessa economia, né? E esse outro processo, e aqui também utilizo o Celso Furtado como exemplo, né, passaria, por exemplo, por uma reforma tributária progressiva, né, passaria, por exemplo, pela reforma agrária, redistribuindo melhor a terra disponível nesse país. Então, essas transformações, né, as duas, tanto as econômicas quanto as sociais, elas deveriam ser combinadas para, de fato, gerar no final um resultado que impactasse de forma positiva o padrão de vida das pessoas que compõem aquela sociedade. Então, você potencializa a geração de riqueza nessa economia, geração de excedente. Como é que você faz isso? Diversificando a matriz produtiva dessa economia, especialmente na direção de atividades com maior capacidade de geração de valor. Ao fazer isso, você também permite, né, que essas economias tenham um padrão de inserção externa, né, ou seja, que possam exportar bens com maior valor agregado e que seja menos dependente da importação de bens com mais valor agregado, né, e além disso, que permita distribuir toda essa riqueza gerada de forma mais equitativa e mais justa entre as pessoas que compõem aquela sociedade. Então, todos esses processos de transformação, né, levariam a um resultado adequado de desenvolvimento. Né? Ao longo do século XX também foi ficando cada vez mais claro a importância da questão ambiental. Né? O Celso Furtado, de novo, lá em 74, ele vai escrever um livro chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico, né? E ali, impulsionado inclusive por estudos, né, internacionais, né, que vão colocando a questão da sustentabilidade ambiental cada vez mais em foco, cada vez mais importância. O Furtado ali se pergunta, né, se o desenvolvimento econômico era um mito na medida em que, se a gente entendia desenvolvimento como a reprodução do padrão de vida, né, e do padrão de consumo das nações mais desenvolvidas, seria impossível que todo esse padrão de consumo se reproduzisse por todos os países ainda empobrecidos do mundo, né? Porque o planeta Terra não daria conta daquela questão, né? Então, ao colocar isso em evidência, começa a se contestar, inclusive, né, se aquele modelo de civilização que estava sendo buscado pelas estratégias de desenvolvimento, se ele de fato era um modelo adequado e exequível para todos os países que compunham o mundo. Né? Então, a questão da sustentabilidade ambiental já começa a ganhar uma certa importância na década de 70 do século XX, mas ela vai finalmente assumir protagonismo mais para o final do século XX, início do século XXI, né? Então, aqui é mais uma preocupação, mais um desafio que se coloca para a discussão de desenvolvimento. Então, a questão da transformação da matriz produtiva, a questão da melhor distribuição dos recursos gerados nessa economia e a questão dos limites que a natureza impõe às questões econômicas, né? Então, aqui são pelo menos três frentes diferentes de desafios a serem enfrentados.
Então, chegando mais aqui já no século XXI, né? Então, vejam que eu fiz uma viagem muito rápida por todo esse processo, né, de história das ideias, só para situar alguns dos elementos importantes para toda essa discussão e, portanto, já colocando aqui alguns elementos para a gente pensar os desafios do Brasil, né, nesse contexto, especialmente no contexto pós-Covid, né, como que a gente faz para retomar uma agenda de desenvolvimento. Apresento aqui também para vocês o que seria o conceito hoje mais aceito de desenvolvimento, o mais disseminado, que é o conceito de desenvolvimento humano, que é inspirado, né, no Amartya Sen, que é um economista indiano, a partir dessa discussão do Sen, né, desde pelo menos a década de 90, são gerados os chamados relatórios de desenvolvimento humano todo ano, que você apresenta ali, né, dados dos diversos países do mundo, dados relacionados ao seu nível de renda per capita, às suas condições de educação, de saúde, enfim, outras que desdobram dessas três grandes frentes, né? E por que estou destacando aqui o conceito de desenvolvimento humano, né? Porque, segundo a Amartya Sen, a gente não pode medir desenvolvimento simplesmente pelo nível de renda per capita, né? Então, aqui se coloca novamente a questão do caráter interdisciplinar da discussão de desenvolvimento, né? Ou seja, a gente levar em consideração somente questões, né, mais estritamente econômicas é insuficiente para a gente entender a abrangência que uma política de desenvolvimento deve buscar, né? Então, esse conceito, ademais, né, ele coloca em evidência que todas as políticas de desenvolvimento, né, ou todas essas medidas, elas devem buscar, né, incrementar a capacidade que cada pessoa tem de exercitar a sua própria cidadania, né, e de ser dona do seu próprio destino. Então, essa é uma outra questão importante que coloca em evidência que o grande objetivo do desenvolvimento é tornar possível, né, que as pessoas que compõem aquela sociedade vivam de forma melhor. Né? E esse viver de forma melhor, ademais, não pode estar restrito a um pequeno grupo de pessoas. Ele tem que ser disseminado naquela sociedade. Né? Outra questão também importante que já coloquei, né, que foi ganhando corpo e importância ao longo do século XX, é a questão da sustentabilidade ambiental. Né? Então, lá em 2015, né, a ONU mudou a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento, que antes eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, e que tinham a questão da sustentabilidade ambiental como um dos tópicos ou dos temas desses objetivos. Então, ali em 2015, agora estamos em vigentes, inclusive, dessa agenda, que é a Agenda 2030, que traz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, essa mudança de conceituação sinaliza de forma importante, né, que no século XXI a gente não pode mais falar em desenvolvimento sem falar em sustentabilidade. Né? Falar em desenvolvimento sem esse desenvolvimento ser sustentável acaba parecendo como algo contraditório. Né? Então, a questão da sustentabilidade finalmente adentra de forma orgânica, né, no discurso mais disseminado a respeito de desenvolvimento. Né? E por onde passa, né, essa Agenda 2030? Esse mundo desejado de desenvolvimento passa por erradicação da fome e da pobreza, assegurando dignidade e equidade, proteção do clima e dos recursos naturais do planeta para as futuras gerações, garantia da prosperidade em harmonia com a natureza, promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, e a implementação da agenda por meio de um sólido acordo global. Né? Então, essa Agenda 2030, né, ela traz aí uma perspectiva de um mundo desejado de desenvolvimento, do meu ponto de vista, bastante desejável. Né? Então, é uma agenda, né, bonita de ser buscada. Né? A dificuldade é como é que a gente faz para construir, de fato, um grande acordo coletivo para mirar esses objetivos, né? Quais os caminhos para a gente fazer isso? Então, são esses desafios, né, que estamos aqui colocando coletivamente, né, para que não apenas os professores e professoras desse curso reflitam, mas a nossa intenção é levar essa reflexão para a sociedade, né, e o mais amplo possível. Né? Então, quanto mais pessoas, reforço novamente aqui, participarem dessas reflexões, né, maiores são as chances de nós chegarmos num resultado socialmente aceitável. Né?
Então, essa é uma questão que eu gostaria novamente de destacar, antes de avançar novamente, né, que a partir especialmente, né, dos autores do chamado desenvolvimentismo clássico, né, que destaquei brevemente aqui para vocês, fica muito claro que o desenvolvimento, né, ainda mais levando em consideração todas essas questões que fui pontuando, ele não acontece de forma espontânea ou natural, né? A gente não pode ficar esperando de bandeja esse resultado, né? E o planejamento, por sua vez, né, de uma agenda de desenvolvimento, preferencialmente, ela não deve prescindir de participação e legitimação popular, porque ela não pode ser construída de forma individual, né? E aqui eu coloco uma pergunta, afinal, a quem deve servir o desenvolvimento, né? A gente está buscando o desenvolvimento para quem e para quem, né? Essa é uma outra questão, né? E a sustentabilidade ambiental também não pode ser ignorada. A natureza, ela se apresenta como um limite, mas aqui também abro um parênteses, que a natureza ela pode também ser vista como uma oportunidade, né? Como uma oportunidade, né, de se enquadrar, né, de se redefinir e de se ressignificar, né, em termos de desenvolvimento, né? Então, essa pressão, né, importante para o desenvolvimento de tecnologias mais limpas, menos impactantes, e também, por outro lado, a possibilidade de abertura de novos nichos de mercado, né? Então, ao mesmo tempo que a sustentabilidade coloca alguns limites, né, ela também coloca outras oportunidades na medida em que ela abre outros caminhos possíveis, né, para a gente pensar em estratégias e caminhos para o desenvolvimento, né? E quais são, então, os desafios do século XXI? Né? Os principais desafios que se apresentam, né, que inclusive foram objeto do primeiro curso que o NIDES fez em parceria com a Escola do Parlamento no primeiro semestre desse ano. Primeiro, a questão da sustentabilidade ambiental, né, coloca em xeque velhas estratégias de desenvolvimento e velhos modos de vida. Então, quando a gente coloca a questão da sustentabilidade ambiental em foco, nós estamos não apenas contestando, né, as velhas formas, as velhas estratégias vinculadas ao industrialismo de meados do século XX, como também nós colocamos em foco em discussão a maneira como a gente se organiza, né, socioeconomicamente, a maneira como a gente lida com o meio ambiente e com a natureza, né, os nossos padrões de consumo, os nossos desperdícios de riqueza. Outra questão que também se coloca como desafio é a democracia, né, que está sendo ameaçada, né, pelo clima de desesperança, intensificado pelo contexto de crise. E aqui eu abro mais um parênteses que é muito importante, né? A gente pensar na sociedade brasileira, inclusive no próprio curso, outro curso que a Escola do Parlamento está organizando, que está acontecendo nas terças-feiras, discutindo a questão de desigualdade de gênero e raça, né? A gente colocar aqui em discussão se um país ainda pautado por tanto racismo estrutural e, portanto, a misoginia e machismo, se a gente pode falar, de fato, numa condição de democracia. E se nós não podemos, o que a gente tem que fazer para construir as bases para termos, de fato, uma sociedade democrática, né? E também a questão da equidade, né, que também passa, né, pela questão da democracia. Né? Nós temos observado no Brasil, né, e também no mundo, né, que é uma tendência intensificada pelo processo de financiarização, inclusive, é a desigualdade crescente e recrudescida por chamadas interseccionalidades, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a depender, né, da raça e do gênero, né, e da faixa etária, enfim, né, da condição que uma determinada pessoa tenha, né, essas desigualdades, essas diversas fontes de desigualdade, elas se reforçam mutuamente, né, e criam condições muito específicas, né, e muito limitantes a depender, né, da condição que uma pessoa apresenta. Né. Então, essas três frentes de desafios, que também se interligam entre si, né, são as fontes, né, das complicações que temos que enfrentar numa agenda de desenvolvimento no século XXI, e o Brasil certamente figura, né, como alguém, né, como um país que vai ter que enfrentar essas questões de forma eficaz, digamos assim, para, de fato, gerarmos, né, uma condição de organização socioeconômica melhor do que essa que nós construímos até hoje, né.
Os desafios para a periferia, portanto, né, e aí se inclui o Brasil, né, coloca, né, maiores dificuldades, do meu ponto de vista, do que aquelas que enfrentamos ou que tentamos enfrentar no contexto de meados do século XX, né. Além disso, né, como eu já ressaltei um pouco antes, o capitalismo aprofundou o processo de financiarização, que é um outro assunto que nós vamos tratar ao longo desse curso, né. Isso traz ainda mais limites, né, para esse processo de soberania sobre agendas de desenvolvimento. E aí eu coloco novamente a questão, como que a gente faz para conciliar a agenda da sustentabilidade ambiental, por exemplo, com a solução de problemas socioeconômicos ainda muito básicos, né? No caso do Brasil, nós temos isso ainda. Como garantir, né, a democracia, ou como construir uma sociedade democrática em regiões com memória e tendências marcadamente autoritárias? Como enfrentar as desigualdades secularmente estabelecidas, reforçadas pelas duas restrições que destaquei anteriormente, né? Será que a gente tem saída para essa condição de subdesenvolvimento? Ou será que é uma armadilha intransponível, né? Por mais dificuldades que a gente tenha, né, eu prefiro acreditar que tem saída, né? Só que essa saída, novamente, ela não vai aparecer de forma espontânea. A gente precisa construir o caminho, né, para encontrar essa saída, né? Construir o caminho, e quem sabe que para construir esse caminho a gente precisa também modificar os nossos óculos, né? A maneira como a gente enxerga a realidade, né? E aqui eu adentro num outro assunto, né, que envolve também essa outra discussão que estamos aqui fazendo, para que serve a ciência, né? Qual é a função social da ciência, né? E aqui colocando a ciência no sentido amplo, né? Pegando não só as ciências exatas, mas também as ciências sociais aplicadas, né? Os professores e professoras desse curso, né, eles se enquadram especialmente nesse segundo grupo das ciências sociais aplicadas, né? O que é a ciência, falando de uma forma muito geral, né? É um conjunto de métodos e instrumentos para entender e interpretar a realidade, e também para agir sobre ela, né? E aí, quando eu penso na função social da ciência, né, ou que me motivou a ser uma estudiosa, uma pesquisadora de uma determinada área, qual é a intenção de impactar o bem-estar social, né? Ou a maneira como as pessoas vivem, ou seja, o desenvolvimento, né? Então, a função social da ciência, falando de uma forma bem geral, é fazer as pessoas viverem de uma forma melhor do que elas viviam antes, né? Desse avanço, dessa pesquisa científica, né? Mas como a ciência não é isenta de ideologias, né, de uma visão de mundo que a guia, atenção, né? A maneira como a gente interpreta, age, impacta o bem-estar e de quem é influenciada pela forma como se pratica a ciência, né? E aí a ciência, ela pode levar a pelo menos dois grandes resultados, né? Levar à conformação social, mantendo um sistema de dominação prévio, ou levar à transformação social, né? Então, ela pode tanto servir para conformar uma situação inicialmente observada, como ela pode também servir como um objeto, ou como um meio, como um instrumento de transformação, né? E aqui eu imagino, né, que vocês podem estar aí pensando que o nosso curso aqui, pensado em conjunto entre NIDES, Escola do Parlamento, tenta fazer o segundo caminho, que é o caminho de provocar a transformação. E é por isso que nós estamos aqui convocando, né, mais pessoas para fazerem e construírem esse caminho coletivamente, né? Então, qual que é a responsabilidade do e da cientista brasileira, né? Aqui eu gosto também de colocar, pensando em termos de Brasil, né? Às vezes parece uma palavra muito dura, muito forte, né? Mas nós não somos um país desenvolvido, nós somos um país ainda subdesenvolvido, né? Nós ainda temos muita dependência tecnológica, nós apresentamos um padrão de inserção externa periférico com tendência à piora, tendo em vista o processo de reprimarização da nossa pauta exportadora, o processo de desindustrialização precoce que nós estamos sofrendo, uma estrutura produtiva repleta de gargalos, heterogeneidade estrutural, ou seja, um grande desequilíbrio, né, de produtividade entre os setores produtivos que compõem a nossa economia, situação de desemprego, né, de subemprego, desigualdades em diversos níveis, desde os níveis regionais, quanto a grandes desigualdades de classe, desigualdades de gênero, desigualdades raciais, enfim.
né? As mudanças requeridas, portanto, elas não são poucas nem fáceis, né? E elas envolvem disputas políticas antigas e muito enraizadas em nossa sociedade. Então a missão não é simples, né? A missão do cientista e da cientista brasileira não é simples, de jeito nenhum, né? E aqui empresto palavras de Celso Furtado, inclusive. Quando o consenso se impõe a uma sociedade é porque ela atravessa uma era pouco criativa. E para nós, né, não romper com consensos previamente estabelecidos significa nos mantermos presos a essa armadilha do subdesenvolvimento, né? E onde estamos, se não presos nesse tipo de consenso, que aqui eu vou representar genericamente pela chamada agenda da austeridade, né? E o que essa agenda da austeridade tem implicado? Tem implicado, né, uma diminuição cada vez mais forte do papel do Estado, né, uma responsabilização cada vez maior dos indivíduos com relação às suas perspectivas de vida, né? Então, esse desmonte de redes de proteção social, esse desmonte de políticas sociais é um pouco reflexo disso também, né? E a colocação em primeiro lugar da preocupação com a estabilidade macroeconômica, né? Como se num passe de mágica, né, a dinâmica econômica fosse ser incentivada, né? A partir daí, né, isso está nos aprisionando num caminho muito perigoso, né? Então, se a gente não romper com esses consensos e repensar as nossas escolhas, nós estamos, né, fadados, talvez, a nos mantermos presos a essa armadilha, né? Mas aí também, emprestando o Celso Furtado, que ele coloca, né, que não basta nós nos armarmos de instrumentos eficazes para alcançar esse objetivo. Atuar de forma consistente no plano político, portanto, assumir a responsabilidade de interferir num processo histórico impõe também ter compromissos éticos, né? Então, essa questão, né, essa colocação que Furtado faz a respeito da importância da política, né, é porque é por meio da política que a gente vai conseguir efetivar essa agenda e esse processo de transformação. Então, nós também não podemos ficar simplesmente restritos e restritas ao campo da reflexão e da discussão. A gente precisa também construir caminhos para a implementação dessas agendas, né? Eu acho aqui que nós estamos tentando também fazer um esforço nesse sentido junto com a Escola do Parlamento, né? Então a gente pode sim fazer diferente, né? Eu acredito nisso. Eu acho que a gente pode construir um caminho diferente. Só que, de novo, nós temos que trabalhar para construir esse caminho, né? E aqui a questão que coloco novamente, né, é se nós vamos ficar aprisionados, né, à espera de um milagre, ou se nós vamos nos movimentar para construir um caminho diferente, né? E aí, para isso, né, a gente precisa, e aqui de novo eu me inspiro em Celso Furtado, que é o seu ano de centenário, a gente precisa de imaginação e coragem para se arriscar na busca do incerto muitas vezes. Então a gente tem que começar a pensar fora da curva, né? A gente precisa ter coragem, né, de não se convencer por consensos de política que não necessariamente nos dizem respeito, né? E criatividade para desenvolver teorias e interpretações fora desses consensos que sejam mais adequadas ao nosso contexto específico e que delas se possam desdobrar políticas de fato transformadoras, né? Recoloca a questão: que sociedade nós queremos construir, né? O que nós consideramos como desenvolvimento, né? Essas são outras questões que nós vamos também trabalhar ao longo desse curso de 12 aulas, né? E aqui eu apresento de uma forma muito genérica, né? Já que eu coloco aí desafios para o Brasil, né? Eu me coloco meio na responsabilidade de apresentar, mesmo que uma resposta provisória a esses desafios, de uma agenda de desenvolvimento que enfrente esses problemas, né? E aqui eu destaco principalmente três meios, né? Três caminhos, né, de importância. Primeiro, que a gente tem que continuar a insistir, né, na construção de uma matriz produtiva diversificada, complexa, sustentável e especialmente inclusiva, que permita um melhor aproveitamento da dinâmica do nosso mercado interno e que possa, com isso também, ocasionar, né, um padrão de inserção externa, né, do nosso país no comércio internacional melhor do que o que nós estamos hoje protagonizando. Nós precisamos também continuar a lutar, né, e aqui inspirados, né, na nossa Constituição Cidadã de 1988,
na construção das bases de um estado de bem-estar social, né, que contemple ações e políticas permanentes de proteção social e a oferta adequada de bens públicos e semipúblicos como saúde e educação de qualidade, né? E, por fim, não menos importante, que talvez seja o fundamento, o pilar para essas duas questões que coloquei antes, né? A priorização do investimento em educação, pesquisa, ciência e tecnologia para a construção de um caminho criativo, popular, sustentado e soberano de desenvolvimento, né? Mas é claro, colocar no papel é muito mais fácil do que fazer, né? Mas, né, a partir da minha orientação, das discussões que fui mais ou menos desenvolvendo com vocês ao longo dessa primeira aula inicial, né, essas três frentes deveriam ser, sim, fonte de preocupação para uma agenda de desenvolvimento, né, que, do meu ponto de vista, permitiria, né, a gente chegar num resultado de uma sociedade, né, de um país, né, mais desenvolvido do que nós conseguimos construir até hoje, né. Então, seguindo aqui mais um pouco, né, e aqui fazendo a propaganda desse curso, e de novo agradecendo todas e todas pelo interesse. Então, essa é a primeira aula, é uma aula mais de abertura de perspectivas, né, para destacar um pouco das várias questões, das várias nuances que a discussão de desenvolvimento coloca, e a partir daí, né, colocar um pouco em perspectiva os desafios, né, que se impõem ao nosso país no pós-Covid-19, né, da gente pensar aí, repensar caminhos e escolhas em termos de consensos de política econômica e de estratégia de desenvolvimento para o futuro. Então, nós vamos passar por diversos temas, como, por exemplo, o papel da burguesia brasileira de desenvolvimento, que é o assunto da próxima aula com a professora Tatiana Beranger. Vamos falar também das transformações na política internacional, que é o assunto da aula com o professor Jorge Romano. Depois vamos falar sobre financiarização e desenvolvimento, que é um assunto que será tratado pelo professor Gabriel Rossini. Depois vamos falar sobre política econômica e desenvolvimento no Brasil, aula que será ministrada pela professora Patrícia Cunha, que hoje está aqui moderando essa discussão. Depois vamos falar de cadeias globais de valor e o papel do Brasil, né? Falando um pouco aí sobre a questão do padrão de inserção externa. Essa aula será ministrada pela professora Cristina Reis. Vamos também falar da importância da industrialização para o desenvolvimento brasileiro, que será uma aula ministrada pelo professor Ricardo Amorim. Falaremos também sobre meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento, com o professor Arilson Favaretto. Falaremos sobre território, agricultura e desenvolvimento, com a professora Luciana Travassos. Falaremos sobre relações raciais e trabalho no Brasil, com o professor Ramati Jacino. Sobre os povos indígenas e o desenvolvimento brasileiro, com o professor Luiz Roberto de Paula. E a nossa aula final tem a pretensão aí de discutir se um projeto de desenvolvimento popular para o Brasil é possível, né? Então, esse é o roteiro esperado, né, para as próximas aulas. Então, até o dia 10 de dezembro, nós vamos nos encontrar aqui todas as quintas-feiras, às 19 horas, né, para discutir todos esses assuntos até o final do ano, né? E aqui gostaria de finalizar, então, essa minha intervenção de hoje, e aí a gente abre para perguntas, para quem quiser fazer algumas perguntas, né? O que é o verdadeiro desenvolvimento, né? O que eu imagino ser, né? O que a gente deveria buscar como resultado final. E aqui eu me inspiro novamente em Celso Furtado, que já falei muito sobre ele, né, hoje, mas vou terminar a minha fala com ele novamente, né? E aqui o Furtado diz o seguinte, num texto chamado Verdadeiro Desenvolvimento: a dimensão política do processo de desenvolvimento é incontornável. A história nos demonstra que o avanço social dos países que lideram esse processo não foi fruto de uma evolução automática e inercial, mas de pressões políticas da população. São estas, ou seja, as pressões políticas, que definem o perfil de uma sociedade e não o valor mercantil da soma de bens e serviços, por elas consumidos ou acumulados. Em outras palavras, só haverá verdadeiro desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente. É só quando prevalecem as forças que lutam pela efetiva melhoria das condições de vida da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento. Tá? Então, espero eu, né, a nossa perspectiva ao longo dessas 12 aulas desse curso
é que a gente construa, né, bases para refletirmos coletivamente a respeito desse projeto social, desse projeto de nação. A gente tem muito a construir e eu espero, sinceramente, que a gente não desista desse objetivo. É isso, gente. Obrigada. Paty, pode voltar. E aí a gente abre para perguntas. Fernanda, muito obrigada. Obrigada por essa extensa exposição, né? E abrir a nossa cabeça e nos convidar para pensar, né? Eu acho que isso é muito importante. Desenvolvimento a gente constrói todo mundo, né? Todos juntos e, né? Com essa perspectiva que você abriu, e eu espero que a continuação do curso esteja abrindo. Eu queria chamar a atenção de algumas colocações que apareceu ali no chat, que eu achei bem legal. Primeiro, chamar a atenção que não é só economista que vai dar presente, eu acho que isso é muito bom, né? Que a proposta, para tratar do desenvolvimento, nós precisamos englobar vários temas, né? Eu não vi nenhuma pergunta, eu acho que teve muitas concordâncias, às vezes o pessoal um pouquinho desanimado, mas eu achei que a sua palestra foi extremamente otimista, no sentido que é muito complexo a questão, nós somos um país subdesenvolvido, mas é possível e nós precisamos construir esse caminho, e somos nós mesmos que somos, né, capazes de fazê-lo. Então, eu fiquei bastante contente, né, de você conseguir passar, né, apesar da complexidade do momento atual, né, que algumas pessoas chamam a atenção, né, Fernanda? Então, como manter essa energia que você mostra para a gente, né, de conseguir acreditar que é possível construir, né, democraticamente, eticamente, inclusivo, esse projeto. Acho que eu começaria, né, pensando assim, né? Então, enquanto as pessoas vão se animando, Paty, para fazer perguntas, né, e aqui pegando um pouco do gancho do que você falou aí por último, e o que eu acho que nos motivou coletivamente a pensar nesse curso de extensão, né? Por que a gente resolveu, né, levar esses assuntos, e aí novamente agradecer a parceria do Escola do Parlamento, porque são esses assuntos que muitas vezes a gente discute entre nós, né? Entre professores, dentro da academia, às vezes com um grupo de alunos, mas que foi ficando cada vez mais evidente a importância da gente levar essas discussões para além dos muros da academia, né? E popularizar esse debate, né? E quando a gente fala popularizar esse debate, não significa tornar esse debate simplificado, pelo contrário, é torná-lo mais complexo, na medida em que a gente está buscando alcançar e trazer para essa discussão as pessoas que de fato estão interessadas em desenvolvimento, né? Eu acabei não enfatizando, talvez isso muito na minha fala, né? Dei ali uma dica quando falei sobre o Keynes, mas a quem interessa o desenvolvimento, né? Além de a gente perguntar a quem deve servir o desenvolvimento, a quem interessa o desenvolvimento, né? O desenvolvimento interessa especialmente para as pessoas que estão sendo desfavorecidas com a dinâmica social que a gente criou historicamente. Para algumas pessoas, essa dinâmica que nós criamos historicamente, ela é muito interessante, ela é muito lucrativa, porque ela é uma máquina de manutenção de privilégios, né, e de desigualdades. Então, se a gente não levar essa discussão do desenvolvimento a quem ele realmente interessa, a gente corre o risco, né, de conformar esse processo, né, de dominância política e de desigualdade extrema, né, que é um processo que a gente já vem protagonizando há muito tempo. Então, acho muito importante, eu fico muito feliz, né, que esse grande time de professores e professoras, incluindo você, esteja imbuída desse otimismo, né, a ponto de se envolver nessa construção coletiva desse curso. E aí, novamente, agradecer a Escola do Parlamento por essa parceria. Então, é super interessante, né? Esse número de pessoas interessadas nos anima. Temos umas perguntas. O Emerson Ricardo Pereira Moraes pergunta: como vamos incentivar a ciência se o próprio presidente a nega? Pois é. E daí, Andréia Mello, também, como levar para os jovens o interesse na pesquisa e na ciência? Então, eu vou começar pela pergunta do Emerson, né?
como é que a gente faz para incentivar a pesquisa científica, né? Se às vezes a autoridade máxima do país não está nos conduzindo nesse processo, né? E aqui eu empresto novamente as palavras do Celso Furtado e de outros autores, e que também nos levou, né, a pensar nesse curso. A gente tem que, de alguma forma, né, incrementar a pressão social por isso, né? E mostrar, né, e convencer a sociedade, trazer a sociedade no geral para essa discussão, para a importância da pesquisa científica e tecnológica, né? Nenhum país do mundo se desenvolveu sem essa autonomia, né? Todos os países que figuram, né, como desenvolvidos no mundo, né, eles tiveram essa preocupação ao longo da sua história, né? E aí essa outra questão, né, que também tentei evidenciar a partir dos pioneiros do desenvolvimentismo clássico, é que o desenvolvimento ele precisa ser planejado, né? E esse desenvolvimento planejado, ele também tem que trazer nesse seu processo de construção, né, de preferência, uma ampla participação popular, né? Então, quem tem que definir, né, o que é desenvolvimento, o que é uma sociedade desenvolvida, é essa sociedade, esse empoderamento que a gente tem que construir, né? E aí a pergunta que a Andrea fez, né, como levar para os jovens o interesse na pesquisa e na ciência, eu acho que esse movimento de popularizar as discussões e mostrar o quão importante né, é um caminho para isso, né, de conquistar, né, as novas gerações para esse caminho, né? A gente, nesse movimento recente, né, que nós temos visto de negação da ciência, né, de contestação de questões que pareciam já resolvidas, como a questão da Terra não ser plana, enfim, né, isso foi colocando em contestação, né, a importância da ciência, né, para a construção desses caminhos, né. Então a gente precisa recobrar, né, e reconquistar a sociedade, né, para o papel importante que a ciência tem, né, o papel importante da universidade pública, da escola pública, da educação pública de qualidade. Então, são todas essas questões que nós precisamos novamente reforçar. E não tem outro caminho a não ser reconstruir, né, ou tornar mais robustas essas pontes com a sociedade em geral, né. Então, acho que esse é o caminho, né? Eu acho que esse também é o fundamento de um curso de extensão universitária, né? Que é construir essas pontes para além dos muros da academia. A Márcia Moreira colocou: estamos agregando conhecimento? Eu acho que você falou um pouco, mas talvez pudesse aprofundar. E a Rita, na periferia, como podemos articular esse processo, né, de aproximar a educação, a ciência? Alguns comentaram, né, na verdade é a educação que é um grande motor, né, capaz, né, um meio capaz de aproximar as pessoas desse processo. A questão eu vou pegar um pouco o gancho da questão da educação, né, que essa é uma questão que traz muita discussão, né. Então, assim, eu acho que ninguém nega que a educação é um importante motor para o desenvolvimento. Mas a educação, ela não cai do céu, né? A gente precisa ter uma sociedade, um Estado, né, com poder de alcance para que torne essa educação acessível para a sociedade e que apresente uma educação de qualidade. A gente não pode jogar a responsabilidade da educação como se fosse uma questão individual, ela tem que ser resolvida coletivamente, né? Então, quando a gente começa a pensar, né, no processo recente de diminuição do papel do Estado, né, de diminuição do alcance, da possibilidade de oferta de educação e de saúde públicas, né, isso é muito preocupante, porque a gente pode ocasionar um processo de recrudescimento de desigualdade, né. Aí a pergunta quem que foi que fez da periferia? A Rita fez a respeito das periferias, como é que a gente pode articular esse processo? Eu acho que um caminho, Rita, é justamente isso, levando as discussões que ficam às vezes restritas a pequenas bolhas, né, para usar um termo atual, a gente tem que levar isso o mais amplamente possível e trazer também, né? Então essa extensão e essa popularização da discussão, acho que cria uma liga social importante. Eu acho que isso também, não sei se foi essa a intenção da pergunta da Márcia, sobre se nós estamos agregando conhecimento, eu acho que também passa por aí, né? O conhecimento, ele só adquire legitimidade, né? Ou ele só vai importando na medida em que a gente vai enxergando o resultado social dele, né? O impacto social que esse conhecimento gera. Então, se a gente restringir o conhecimento
para um grupo muito pequeno, né, ele não vai ser valorizado, né? Então, essas são outras questões que a gente na universidade começou a se dar conta também, né, Patrícia? Não sei se você concorda comigo. Com certeza, né? Até a Ana Lu Campos colocou, né? Repensar também a quem serve a educação também é um caminho. Eu não sei, a gente fica muito preocupado, desesperado nesse momento, né? Mas às vezes eu sou economista também, e às vezes eu procuro os historiadores para pensar, né? Os processos históricos mais longos, que as sociedades não evoluem, né? Só somando, só para frente, né? Tem uns retrocessos para poder avançar também, né? Para dar também esperança. Eu vejo. Mas eu acho que essa questão aí da gente não perder a esperança, ela é muito importante, né? Como você bem colocou, né? A história mostra que às vezes a gente parece que está avançando, aí vai um pouco para trás, mas se a gente desistir desse processo, né? A partir desses passos para trás, né? Quem é que vai impulsionar de novo a dinâmica para frente? Então, eu acho que essa esperança coletiva, essa chama de esperança coletiva de que realmente é possível construir uma sociedade e um país diferente, a gente tem que manter ela acesa na medida do possível, né? Para que quando houver a oportunidade de mandar novamente essa dinâmica para frente, né, que a gente esteja preparado para fazer isso, né? Sim, temos que estar todos unidos, pensando, se juntando, né, e acreditando, né, criar, né, essa utopia, né, é possível viver num país mais desenvolvido, segundo as nossas características. A Lília colocou, então, como fazer essa extensão? A Lília, como fazer essa extensão? Eu acho que era de levar a educação na periferia, de levar a educação. Eu acho que é de manter e cultivar e procurar, talvez, né, esses canais que cheguem a mais pessoas, né? Então, sei lá, nós na universidade não podemos ficar lá reclamando desse governo, tem que ir para a rua, né? Sim. E eu acho que uma outra questão, Paty, que às vezes não é tão simples, né? A gente tornar a linguagem acadêmica uma linguagem mais acessível, né? Eu acho que esse é um outro desafio que nós enfrentamos também, sim, né? E nós estamos tratando nesse curso, né, de um assunto que, de novo, interessa a todo mundo. Desenvolvimento, de novo, ressalto, ele diz respeito à maneira como as pessoas vivem em sociedade, né? Então, impacta a vida de todo mundo. Economia é um assunto que impacta a vida de todo mundo, né? E é que a gente tem que fazer um pouco de reflexão, né? Às vezes a linguagem do economista é tão difícil de entender, né, que as pessoas simplesmente desistem, né? E ao fazer isso, qual é o risco que a gente corre, né? Das pessoas aceitarem um consenso que parece simples como correto, que é um pouco do que a gente vive hoje, né? Liga a TV, os principais jornais, abre os principais jornais de circulação, né, ali dizendo, não, a gente tem que fazer reforma trabalhista porque reforma trabalhista vai aumentar o emprego, não, a gente tem que fazer reforma da Previdência porque isso, não, enfim, a gente tem que ficar apavorado com a inflação porque senão já viu, né, lá em 2014, né, quando a gente estava, para alguns, né, chegando ali próximo ao pleno emprego, muitos colegas nossos foram na televisão dizer, não, tá na hora do Brasil provocar desemprego, porque a inflação está ficando perigosa. Eles falaram assim, como assim provocar desemprego? Como se a gente já tivesse chegado num estágio de desenvolvimento em que podemos nos dar ao luxo ainda de provocar desemprego. Então, eu acho que esse é um desafio, né, na batalha das ideias, importante, que é tornar a linguagem cada vez mais acessível, né? E é possível fazer isso, né? A gente pode tornar a linguagem mais acessível e tornar essas discussões mais inteligíveis para um público não necessariamente especializado naquele assunto, né? E o melhor em fazer isso, né, é tornar todos esses debates que muitas vezes aparecem mais evidentes, né? E a que interesses eles estão servindo, né? A que interesses esses consensos estão servindo. Então, esse papel de ciência como meio de transformação, né, necessita um trabalho de formiguinha também, né? Um trabalho de paciência, de formiguinha, enfim, né? Que não é fácil, mas que é
é bastante necessário. Se a gente, de fato, se imbui dessa missão, né, de transformação, a gente tem que construir os caminhos para isso também, né? Que não é uma missão simples, mas é necessária. Ah, com certeza. Não tem pergunta, eu vou falar. Ontem eu fui dar aula para os meus alunos, eu fiz uma brincadeira e perguntei qual era o principal problema macroeconômico, e a maioria disse inflação. Eu fiquei frustradíssima, né? Para mim, o maior problema é o desemprego. É a desigualdade, é a pobreza, é a fome. É a desigualdade, né? Não é a inflação, está lá atrás. Né? Então, mas isso é o consenso de ligar a TV, que acho que você chamou a atenção, de falar, não, a inflação é um problema. Não, inflação, claro que pode ser um problema, mas, né, a desigualdade, o desemprego, é muito mais do meu ponto de vista, né? O que a chamada agenda da austeridade, né, vem apresentando é que se você garante a estabilidade macroeconômica, né, se você torna o mercado as leis de mercado mais fluidas, né, você vai gerar o ambiente necessário para crescimento e desenvolvimento. E o que a gente vai falar, né, ao longo desse curso é que não necessariamente é assim, né? Eu acho que o exemplo da Covid está mostrando, né, que como a ciência avança, né? No começo da pandemia, não usava máscara, porque não tinha, mas também porque tinha dúvida se usasse era mais perigoso. E daí os trabalhos foram saindo, se aprende alguma coisa, então precisa mudar. Então, a economia também, que tenta explicar a realidade, ela tem esse papel, né, de olhar a realidade, aprender, né, e tentar e aceitar a mudança, aceitar que coisas que são mais adequadas para um país com certas características do que com outro, com outras características, se preocupar com isso, né? E não que é tudo igual, né? Enfim, eu acho bastante complicado. Né? Vamos ver se a gente consegue. Daí tem uma pergunta aqui, Vieira, de novo. Como os grupos sociais podem fazer pressão para que o bem-estar social seja garantido? Então, como os grupos sociais podem fazer pressão, né? Eu acho que uma forma de fazer isso é trazendo cada vez mais pessoas para esse debate, né? Quanto mais gente nós colocarmos na arena de debate, de batalha das ideias, melhor. E como é que a gente faz isso, né? Mostrando para as pessoas o quão importante é elas se envolverem, né? É muito comum a gente escutar, não, política não é assunto para mim, política é um assunto chato, mas se você não faz política, alguém vai fazer por você, né? Então, essa necessidade, ela passa, né, por conquistar as pessoas para lutarem pelas suas próprias causas. É um negócio meio maluco, né, Paty? Mas é isso. Né? A gente precisa convencer, né, ou trazer elementos para convencer cada um e cada uma de lutarem pelos seus próprios destinos, né? Mas não de uma forma individual, de uma forma coletiva. A gente tem que criar as condições coletivas para isso. Não é cada um correndo atrás do seu que a gente vai gerar um resultado de bem-estar social, né? Porque a gente parte de condições muito desiguais, né? Então, essa construção coletiva que é desafiante, né? Mas que é necessária. Então, como que os grupos sociais podem fazer pressão? Eu não vejo outra forma senão se inteirando e se apoderando das discussões políticas. Porque, de novo, a política é o meio, né? A gente pode fazer a discussão que for, do ponto de vista teórico, chegar a reflexões interessantíssimas, mas e para implementar essa agenda, né? A gente precisa ter meios para fazer isso também. Né? Então, esses são os desafios que se colocam. Alguns deles, né? São vários, né? Eu acho que vira e mexe que aparece de novo a educação, né? Como garantir a educação de qualidade. A gente está num momento bastante difícil, né? De conseguir fazer com que a educação chegue. Agora tem uma outra, Pedro Henrique. O que das experiências históricas de outros países nos ajuda a refletir sobre o que precisamos para promover o desenvolvimento brasileiro? Então, aqui você também me ajuda a responder, Paty, que você já começou até a falar um pouco sobre isso, né? Mas o que eu diria que a grande experiência demonstra, né, é que o desenvolvimento ele não acontece por geração espontânea.
ele precisa ser construído, né? Agora, o que a gente pode tomar de exemplo de outros países, né? É sempre com muito cuidado, na medida em que nós não podemos esquecer que o Brasil tem as suas especificidades, né? Os seus problemas próprios, né? Mas essas questões gerais que passam pela necessidade de planejamento, a importância do investimento em educação, ciência e tecnologia, né, a questão da complexificação da matriz produtiva, né, dessa preocupação em ter uma matriz de produção diversificada, né, de requalificar o padrão de inserção externa, todas essas são questões que, para mim, continuam como importantes, né? E no caso do Brasil, o enfrentamento das desigualdades como um grande motor de transformação, né? Se as nossas agendas de desenvolvimento não levarem em consideração o enfrentamento das desigualdades, né, como uma prioridade máxima, a gente dificilmente vai conseguir um processo sustentado de crescimento e desenvolvimento. Então, eu diria que a gente pode sim se inspirar em outras experiências, mas sempre com esse cuidado, porque tem problemas que são muito particulares do Brasil, né? E essa particularidade de problemas, por sua vez, demanda estratégias específicas de enfrentamento numa agenda de desenvolvimento, né? Eu estou vendo o Alex respondendo ali, colocando umas questões. O Alex podia voltar para a sala, né, Alex? Também, se você quiser, e fazer esse diálogo aqui conosco. Ele coloca uma questão ali, inclusive, né? O Alex, pouquinho. Fernanda e Patrícia, queria muito que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão da austeridade fiscal como uma religião. Parece-me que ao colocar a austeridade como razão de Estado, podemos colocar em xeque qualquer perspectiva de desenvolvimento sustentável. Não, exatamente. A questão, né, da agenda da austeridade, que é justamente que tem como corolário, né, a diminuição do papel do Estado, a diminuição da relevância desse Estado na dinâmica socioeconômica, quando a gente traz isso, transplanta isso para contextos, né, de países ainda com tantos problemas estruturais, né, com tanta desigualdade, com matriz produtiva incompleta, simplificada, cheia de gargalos, enfim, né, a gente retirar, né, a potência de atuação desse agente que tem meios e instrumentos de alcance coletivo, assim, é desesperador, né? E é o que você colocou, né, Patrícia? Quando a gente faz uma pergunta, talvez pela memória recente, né, da hiperinflação da década de 80, a principal preocupação que as pessoas colocam é: tem medo de inflação e de desemprego. Você não tem medo? Dá vontade de perguntar assim, né? Então, a agenda da austeridade nos coloca, para usar aqui os termos do Celso Furtado, esse consenso, né, que a gente observa desde o final da década de 80, ele nos colocou, né, num caminho que parece que a gente está o tempo todo à espera de um milagre, né, como se as leis do livre mercado, a livre circulação de capital, né, fossem nos levar a esse resultado, né. Talvez na aula do Gabriel, falando sobre financiarização, ele vai deixar isso mais em evidência, né. No capitalismo financiarizado, você ter um ambiente macroeconomicamente, entre aspas, saudável, de forma nenhuma garante que você vai incrementar o incentivo para o investimento produtivo e para a expansão dos postos de emprego. Porque a esfera de valorização principal já está deslocada, né? Então, se a gente tira um agente que tem esse papel, né, de carregar a dinâmica econômica de outra forma, porque deve, em tese, estar sendo motivado não pelo lucro individual, mas pela potência de geração de bem-estar coletivo, se a gente retira esse agente do processo, aí esquece, né? Aí é ladeira abaixo. O consenso diz que estabilidade é inflação baixa. Isso não é estabilidade. Estabilidade é você ter, né, pleno emprego, a inflação baixa também, né? Também, mas não é só isso. Isso não vai garantir nada. Não dá para colocar o carro na frente dos bois, né? A gente não pode esperar a inflação como um requisito, mas antes a baixa inflação como requisito, mas antes como um resultado, né, de um ambiente suficientemente saudável do ponto de vista da capacidade de geração de excedente e de emprego, né? Então a gente está invertendo a lógica, né? E inverter a lógica, ao invés da gente curar o paciente, a gente está ajudando a matar, né?
Nós estamos estagnados há muito tempo, né? E assim, sem projeto, eu acho que você falou várias vezes na sua fala, né? Nós precisamos de um projeto de país, né? Um projeto de longo prazo que pense o país que nós desejamos, né? É isso que a pergunta do Pedro Henrique, né? Que você encontra em todas as experiências históricas dos países que foram bem-sucedidos em se desenvolver. Sempre tem um projeto de país. Né, um projeto de nação. E nós perdemos um pouco essa noção, né, no período mais recente, né? Precisamos recuperar isso novamente. No máximo, o projeto de nação que a gente tem, né, Paty, é um projeto de nação que inclui uma pequeníssima parcela dessa população, né, dentro desse projeto, e exclui o restante, né? Você tem, né... o Pedro Henrique vai fazer outra provocação. Tendo em vista as transformações da economia global das últimas décadas, ainda faz sentido pensar em agendas como a reforma agrária e não faria mais sentido pensarmos em garantia de renda ao invés de garantia de emprego? Olha, Pedro, eu vou dar uma opinião minha, lá, o Alex voltou. Vou dar uma opinião minha, né? Eu acho que sim, ainda dá para a gente pensar em reforma agrária como uma agenda importante, né? E quando você coloca a questão de que não faz sentido e não é importante a gente garantir a renda, além da questão do emprego, eu concordo com você, na medida em que, né, o que a gente está observando, né, de modificação na estrutura do mercado de trabalho nos últimos anos, que muitos dos empregos tradicionais, né, possivelmente não vão existir daqui para frente, né, e mesmo que novos empregos sejam gerados, talvez essa nossa capacidade de empregar pessoas ela seja diminuída. Então, aí eu coloco aquela terceira frente que destaquei de uma agenda de desenvolvimento, de expansão das redes de proteção social, ela se mostra ainda muito importante, né? Pode ser que a gente não tenha, de fato, como gerar emprego para todo mundo. Isso não quer dizer que a gente vai descuidar da dignidade, do bem-estar dessas pessoas que não vão conseguir mais se colocar no mercado de trabalho, né? Então, essa é uma outra questão para considerar. Mas eu ainda considero, sim, que a reforma agrária é uma agenda importante, assim como outras reformas, não necessariamente essas que a gente vem aprovando por aí, né? Que ao invés de imprimirem, acrescentarem o poder de progressividade, de distribuição de renda e riqueza, estão, na verdade, talvez caminhando num caminho inverso, né? Mas essas reformas ainda acho que se colocam como importantes, sim. Você concorda, Paty? Não, concordo, né? A concentração de riqueza, de terra no Brasil é um escândalo, né? A gente deveria ficar mais escandalizados. O problema é que nós naturalizamos uma série de situações que são escandalosas, né? As pessoas não poderem lavar a mão nas comunidades porque não tem água corrente, né? São situações que a gente não deveria aceitar, né? E, infelizmente, nós aceitamos. Então, nós devemos falar mais disso, né? E não esconder, eu acho, debaixo do pano. O Pedro Henrique trouxe essa ideia, né? Essa coisa da transformação da economia global, e eu acho que me chama muita atenção que mesmo países desenvolvidos como os Estados Unidos aumentou muito a desigualdade, mesmo os países europeus que têm uma certa rede de proteção. Então, talvez o Gabriel e outros que vão discutir as transformações no capitalismo global nos deem mais pistas, né, nos ajudem a refletir com mais profundidade que talvez a dificuldade recente de nós pensarmos e conseguirmos construir um caminho para o desenvolvimento estava atrelado também a um mundo muito avesso a isso, que gerou uma situação de grande desigualdade e piora das condições. E talvez agora, com mais protestos também, não só aqui como lá também, né, reclamando e se indignando com essa piora na qualidade média de vida das pessoas, esse aumento da pobreza e etc., também cria-se chance da gente repensar, né? Ou de se engatar, né? Que é importante para todo mundo, mesmo desenvolvido, ter projeto de nação, né? Exatamente. Quer fazer uma pergunta? Estava te ouvindo... Não, eu estava assistindo vocês no estúdio, agora acompanhando esse final da ponderação da Patrícia, e eu fico pensando que
em diferentes momentos da sua fala, Fernanda, vai ficando nítido que a gente precisa pensar o desenvolvimento numa perspectiva inclusiva, né? Senão ele não é sustentável, e não é só por uma razão... todas as razões éticas já jogam a favor disso, mas para além do campo ético, você não tem sustentabilidade desse desenvolvimento com o padrão de desigualdade que a gente tem no Brasil, né? Assim, é impossível você sustentar um projeto de desenvolvimento com esse padrão de desigualdade, porque a desigualdade esgarça todos os nossos vínculos sociais, esgarça as nossas relações, né? Ela tem impactos negativos na economia. Então, é importante que a gente coloque na mesa que o Brasil foi construído a partir de uma estrutura de desigualdades que a gente precisa colocar como primeiro ponto a ser enfrentado para esse projeto de nação, né? Desigualdade racial, desigualdade socioeconômica, desigualdade de gênero, né? Essas desigualdades que vão corroendo os pilares da democracia e do desenvolvimento, né? Então, do mesmo jeito que a Coalizão Negra por Direitos tem dito que enquanto houver racismo não haverá democracia, eu diria mais, enquanto houver este padrão de desigualdade, não haverá democracia e não haverá desenvolvimento, né? Assim, é importante que isso esteja na mesa, porque me parece que a gente ainda tem até mesmo uma classe política informada por uma ideia de que primeiro o bolo precisa crescer para depois distribuir. Assim, e isso é uma mentalidade tão datada e que fez tanto mal ao projeto de nação brasileiro, né? Como é que a gente ainda continua pautando esse tipo de argumento, né, de política econômica? E a provocação que eu fiz da austeridade é porque a gente tem enfrentado esse debate da austeridade se transmutando de diferentes formas, né? Uma hora ele vem embalado na reforma da Previdência, depois ele vem embalado na reforma administrativa, depois ele vem embalado na reforma tributária, e parece que todas as promessas, nós vamos economizar tantos, nunca se cumprem. Nunca o dinheiro que se promete, que aparecerá a partir de um arroxo de austeridade, ele nunca aparece, pelo menos nunca aparece para um projeto de desenvolvimento social, né? Talvez ele apareça em outros bolsos, mas para cumprir as promessas de política social, eles nunca aparecem. E atrás de uma certa ideia de austeridade, tem uma hipótese muito danosa de que gasto social é desperdício. Uma ideia, e as pessoas vão assumindo essa ideia, mesmo as pessoas que precisam muito das políticas sociais. Elas são convencidas de que as políticas sociais são caras, de que elas desperdiçam o dinheiro público, de que, então, a gente deveria economizar dinheiro que a gente gasta com política social, né? Quando nós todos sabemos que, no Brasil, política social é subfinanciada, né? A gente sempre está fazendo a gestão da escassez. O debate do Fundeb, já estou falando demais, né, Fernanda? Não, pode falar, imagina. O debate que nós fizemos agora para a aprovação do Fundeb mostrou as garras dos canalhas com todas as forças, né? Quando a gente assim, um consenso entre especialistas, entre acadêmicos, até mesmo do campo liberal, de que a educação estava subfinanciada e está subfinanciada, mesmo assim, a gente teve atores políticos dizendo que gastávamos muito em educação. A gente tem um grupo da classe política, do empresariado, afirmando que o problema é só gestão, que se fizer direitinho a gestão, está sobrando dinheiro, né? E eu, assim, você sabe, Fernanda, eu já estive numa secretaria de educação, o que a gente faz é gestão da escassez. O que a gente faz é a gestão da escassez do recurso. Então, é sempre a gente estar descobrindo uma determinada rubrica, uma determinada ação, para cobrir outra, porque a gente está enfrentando fazer uma política social como educação para um país que só foi se preocupar com política educacional em 1930. Como é que você acha que você vai resolver um problema de 5 séculos, né? Assim, de uma hora para outra? Não vai. Mas o Brasil gasta mais do que a média da OCDE. Sim, a OCDE resolveu o problema de acesso à escola no século XIX, né? O problema de vaga em escola.
a gente ainda não resolveu, vai gastar mais mesmo, né? Porque a gente, enfim, está atrasado nesse desenvolvimento. E o meu desespero assim, é quando eu vejo que talvez, por causa de uma série de questões de conjuntura, mas também porque a gente tem uma fração da elite brasileira muito tacanha, o Brasil me parece que, de novo, está perdendo uma onda de desenvolvimento. De novo, a gente está ficando com um paradigma ultrapassado de economia, um paradigma ultrapassado de Estado, inclusive, que os países que têm algum compromisso com o seu povo já abandonaram, né? A ideia de que, bom, quanto menos eu gastar, melhor. Os países que têm compromisso com o seu povo já entenderam que não é assim. Não. Né? Que tem mais coisa nessa equação. Os países também já entenderam, esses que têm maior compromisso com o seu povo, que não dá para ter agenda de desenvolvimento que destrua o meio ambiente. Assim, não faz sentido nenhum a gente ter uma agenda de desenvolvimento que destrói o meio ambiente. Né? Só que a gente parece, no Brasil, que a gente está retrocedendo, por exemplo, nessa agenda. A gente está confrontando desenvolvimento econômico com proteção ao meio ambiente, com sustentabilidade ambiental, como se fossem ideias antagônicas. E aí a sensibilidade, o Pantanal queimando aos montes e a sensibilidade da autoridade política brasileira é zero. Sim. Né? Não faz sentido. Então, eu estou aqui muito mobilizado, por isso que eu entrei e falei um monte, mas eu acho que o curso vai ajudar a gente a olhar para tudo isso, né? Que desenvolvimento é uma agenda complexa, intersetorial, interdisciplinar, e que se a gente não tiver uma atenção a isso, a gente não consegue disputar com os canalhas o futuro do país, né? A gente não consegue, porque é como você falou, se nós não nos aproximamos do debate do desenvolvimento, do debate da economia, outros farão, né? Assim, outro dia eu vi acho que eu vi no rádio uma propaganda que dizia assim, bom, se você não se interessa pelo debate econômico, o seu patrão se interessa. Né? Se você não se interessa pelo debate econômico, os donos dos bancos se interessam. Né? Então, como é que a gente, né, inclui mais gente nessa panela para a gente poder fazer um caldo de desenvolvimento inclusivo? Só estava provocando vocês. Não, eu vou pegar esse seu gancho da panela, Alex, porque eu acho ele perfeito, né? Eu acho que o grande fundamento de cursos como esse que nós estamos fazendo em parceria, eu acho que eles têm uma grande potência, que é justamente engrossar esse caldo, né? Então, eu recoloco aqui, a quem interessa o desenvolvimento? O desenvolvimento não interessa a todo mundo. O desenvolvimento interessa especialmente a quem está excluído desse processo. E quem está excluído desse processo, se não se entrar, né, nessa discussão, vai continuar a ser excluído desse processo. Né? Então, esse nosso movimento, acho que essa responsabilidade que nós temos, né, como estudiosos, como pesquisadores, é de levar essas discussões para alcances, né, maiores, né? A gente acaba, às vezes, muitas vezes ficando muito presos e presas aos debates acadêmicos. Só que a gente não pode esquecer, para que serve a ciência? A ciência é um meio de transformação. E eu quero usar, né, tudo que eu aprendi e refletir para provocar essa transformação. Eu não quero ser aquela que vai ajudar a conformar, não. Eu não estou nesse time, não. Eu estou no outro. Então, a gente tem que se juntar e fazer esse caldeirão ferver para transformar, né? E sem a pressão social, isso não vai acontecer. Porque quem hoje domina o poder político, econômico, o discurso e etc., não quer que as coisas mudem. Sinto muito. Seria uma ingenuidade nossa achar isso. Que a mudança virá dali, ela não virá de lá. A mudança virá da pressão social, né? E aí a gente tem que fazer essa pressão social para essa mudança, né? A gente está sendo acostumado, né? Ou vem sendo, entre aspas, educado e programado para achar que nós somos empreendedores de nós mesmos. Né? A gente não é uma coleção de empreendedores de nós mesmos. Não é assim que a gente vai chegar, né? Eu gostei também de uma questão que você coloca aí, Alex, né? De que parece que a gente está cada vez mais dando passos para trás. Estamos mesmos, né? A gente está se iludindo de uma perspectiva que é isso. Se cada um vai em busca do seu, o resultado social é o melhor para todo mundo. E a gente, historicamente, está cansado de saber que não é isso, né?
E aí, se você me permite um outro gancho, Alex, do que você falou, uma das confusões, né, que ajudam a conformar ideologicamente essa ideia da agenda da austeridade é achar que o orçamento público funciona como orçamento doméstico, né? Então, achar que quando o governo gasta, né, ou investe, esse recurso é um recurso que não retorna para o circuito econômico. Não, ele retorna para o circuito econômico, na forma de imposto, na forma de consumo, né? Inclusive, a gente pode fundamentar economicamente, né, a importância de políticas de redistribuição de renda. Quando você redistribui renda, portanto, você redistribui renda daqueles que têm um nível de renda mais elevado e passa para aqueles com um nível de renda mais baixo, essa redistribuição certamente vai se transformar em consumo, vai se transformar em arrecadação tributária e vai se transformar em mais incentivos para essa roda da economia começar a girar, né? Então, para além da questão ética, tem uma questão estritamente econômica e que fundamenta esse tipo de política, né? Então, eu compartilho do seu desespero, Alex, mas junto contigo, né, e com outros parceiros e parceiras, a gente vai juntar esse desespero coletivo para fazer esse caldeirão ferver um pouco mais e trazer mais gente para essa grande panela de pressão, né, de transformação. Eu tenho esperança nesse caminho. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que dá resultado. Eu fico aqui, né, eu não sou da área da economia, você conhece a minha formação, mas eu fico observando quando o orçamento público ele é tratado como se ele fosse apenas uma peça financeira, quando ele pode e deve ser um instrumento de desenvolvimento. Exato. O orçamento público deve ser manejado para gerar desenvolvimento. Há uma intencionalidade política no orçamento, ele não é apenas uma peça técnica, né? Então, se eu aloco o recurso aqui ou ali, é uma decisão política e técnica. Sim. Então, eu preciso ter isso na mesa, assim, não tem dinheiro para isso e tem dinheiro para isso. Por quê? Por que não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para aquilo? Porque se trata de uma escolha, né? Uma escolha feita por quem está tomando a decisão sobre o orçamento. Então, só assim, né? Para o auxílio emergencial, tem R$200 ou R$600? Depende de quem está tomando a decisão. Exato. Depende de quem está tomando a decisão. Qual é a intencionalidade de quem está tomando a decisão? Se a gente vai manter ou não o auxílio emergencial por mais tempo, depende de quem vai tomar a decisão. Porque para determinadas coisas o orçamento aparece, do nada, o dinheiro do orçamento. E para outras coisas parece que ele some, né? Então, essa ideia de que o orçamento é uma peça política, além de ser uma peça técnica, e se é uma peça política, ela precisa ser debatida socialmente, não pode ficar só na conversa dos financistas, né? Ela tem que ser discutida com as pessoas. Eu fico lembrando aqui de ecos de um passado mais bonito que a gente teve, da ideia de orçamento participativo, da ideia de fazer um letramento orçamentário com a população, para as pessoas entenderem, né? É claro que é difícil compreender isso que a gente costuma chamar de máquina do Estado, mas a gente precisa letrar as pessoas para participarem desse debate, né? Tem dinheiro ou não tem dinheiro para a Bolsa na universidade? Vamos discutir o orçamento. Vamos discutir o orçamento, né? Tem dinheiro ou não tem dinheiro para ampliar o sistema de saúde, né? Vamos discutir o orçamento. A União gasta pouco ou gasta muito com transporte? Vamos discutir. Agora, se a gente ficar só no debate, tem pouco, tem muito, acabou, não tem alternativa. Porque aí a gente precisa entender que o Estado, na sociedade capitalista, ele está sempre subfinanciado. Ou ele se assume como um protagonista da economia, ou ele vai ficar a reboque dos interesses que estão propondo, né? E aí, Alex, você me permite também um complemento, né? Essa ideia que a gente pensa, né? O orçamento, a gente tem um cobertor curto, não dá para cobrir tudo. Mas o que a gente vai cobrir é um objeto de disputa, né? E se a gente não ocupa essa arena de disputa para dizer, não, a prioridade é essa, né? Essas são as prioridades, isso aqui não pode deixar de ser feito, alguém vai decidir por nós, né?
E aí, acho que uma das grandes contribuições, né, e aqui falando um pouco do meu passado na Escola do Parlamento, e que me encantou nesse projeto, né, e eu fico muito feliz de ter você à frente desse projeto. Eu acho que a grande potência da escola é a educação para a cidadania, né? Então, quando a gente fala como é que a gente aumenta a pressão social, a gente aumenta a pressão social, né, trazendo as pessoas para o debate público. É assim que a gente vai aumentar a pressão social. Porque, novamente, a política ela é uma esfera de disputa. Se você não está ocupando o seu espaço, alguém vai ocupar por você. Né? Então, é esse desafio que a gente apresenta. E, para além de convidar as pessoas a ocuparem esses espaços, a nossa missão, como pesquisadores e estudiosos, é de levar elementos para as pessoas participarem, né, de forma informada e qualificada desse debate. Né? Eu acho que essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso desafio, não só nesse curso, mas nos diversos cursos que vocês têm organizado e que a gente tenta também fazer como ações na universidade, né? Quer falar um pouquinho, Paty? Não, enfim, é fantástico o que o Alexandre... E os exemplos que a gente tem recentemente, né? Falando do orçamento, eu fiquei... Né, quem teve aumento? Os militares, né? Quem teve aumento? Hoje, o pessoal da AGU. Né, você viu isso? A promoção da alta cúpula da AGU não contesta. Sim, e 300, assim, nunca teve mais de 300 funcionários receberam, né, foram promovidos, né? É uma coisa, é um descalabro. A sociedade não pode aceitar, tem que reclamar. Então tem que fazer a reforma administrativa, mas tem dinheiro para coisas, né? Para interesses específicos, né? Que não são majoritários, tal. Então acho que essa discussão é super importante. A gente precisa se indignar, né? Conversar e falar, estou indignada, não me conformo. Né? Ficam falando que... E não aceitar as comparações de grandes números, né? Falar assim, todo funcionário público, poxa, gente, nós estamos vendo o pessoal do SUS fazendo miséria, né? E com poucos recursos, né? Para tentar combater a pandemia, para lidar com uma situação que não estavam preparados. Então, como que a gente consegue também melhorar esse debate falando, não compare grandes números, vamos olhar o detalhe, que nem você falou, né? Vamos olhar que a criança vai para a escola, precisa da merenda, ela precisa de livros, essas coisas que nos países europeus já está garantido, já está dado, e etc. Então, são necessidades diferentes. Então, é super importante a gente, né, manter acesa essa chama, né, de querer mudar, de querer fazer, né? Isso já mobiliza, né, contagia esse desejo, esse amor, né, por querer incluir todo mundo. Acho que isso é importante. Rodrigo está colocando ali uma coisa que eu não tive tempo de acompanhar, que já caçaram a promoção dos nossos colegas da AGU. Para o bem, para o mal, seria uma decisão justa, porque se a gente está organizando o país a partir de uma perspectiva de mais equidade, a gente precisa pensar como é que a gente faz esse tipo de decisão também. Mas eu não quero entrar numa pauta de que assim, está vendo de novo os servidores públicos com privilégio. Exatamente pelo que você falou, Patrícia, né? A grande massa dos servidores públicos está concentrada em menos de 5 salários mínimos. A grande massa. E boa parte 2 salários mínimos, né? Então, não é verdade essa história de que todos os servidores públicos vivem uma vida de privilégios. O que existe, e é verdade, uma elite, especialmente no judiciário, que ocupa um pedaço do orçamento que não é justo. Isso é verdade. Agora, o debate a ser feito é menos, como você disse, né, no pacotão dos servidores públicos e mais nas desigualdades que estão organizadas em determinados nichos dessa estrutura, né? Eu tô provocando aqui porque eu acho que esse debate, inclusive, precisa aterrissar nos municípios e nos estados, sabe, Patrícia e Fernanda? A gente discute o orçamento municipal também, e no orçamento municipal a gente toma decisões políticas, né? Num ano como esse, que é um ano eleitoral, a gente precisa se perguntar nos municípios como é que o meu município encara o seu processo de desenvolvimento também. Como é que o meu município se coloca na perspectiva de protagonista de uma política para a sua população comprometida com isso, comprometida com equidade,
Então, onde é que o município vai alocar o recurso da educação? Onde é que o município vai alocar o recurso da saúde? Por que o município pode ter ou pode não ter uma política de renda complementar de cidadania? Porque não está vedado. O município de São Paulo poderia criar um programa de complementação de renda. Poderia. Se faz ou se não faz, de novo, é uma decisão política. Né? É uma decisão política. Não, tem um município no Rio, Magé, que criou uma moeda, né? Tem municípios, lá no Ceará também tem, né? Regiões, comunidades que criam moeda e conseguem dinamizar, né? O entorno e a sua economia. É uma forma de inclusão. São políticas específicas, é lógico que não é todo mundo pode criar, enfim, fazer, mas quando você faz como política de Estado, pensada, estruturada, poxa, isso tem um impacto fundamental, né? Então, tem que brigar por isso, né? Estamos aqui para brigar. Acho que todo mundo está ficando com mel na boca do curso, era essa a nossa aposta mesmo hoje, todo mundo querendo mais, e para avisar para as pessoas virem com a gente, todas as quintas-feiras, aqui, no Facebook da Escola do Parlamento, e daqui a pouco também nas redes sociais do NIPS, da UFABC, a gente vai falar desses assuntos, cada dia olhando para um prisma desse caleidoscópio que é o desenvolvimento, né, das suas diferentes faces, e tentando fazer isso que eu estava assistindo aqui, saboreando, que é fazer esse debate numa perspectiva didática, para todo mundo entrar, né, sem aquilo que muitas vezes a gente tem dentro da universidade, que é um certo fechamento discursivo, né, com os conceitos muito endogâmicos. Não, aqui é para todo mundo participar, inclusive se tiver dúvida com uma palavra, pode pôr a dúvida no Facebook. Olha, a Fernanda falou uma palavra que eu não entendi, pede para ela explicar melhor. Essa conversa é para chegar para todo mundo. É para a gente falar de desenvolvimento na mesa do bar, na mesa do jantar, na rua, no futebol, no intervalo do futebol. Desenvolvimento tem que ser uma coisa assim, na nossa conversa cotidiana, porque é isso, um projeto de uma nação comprometido com um modelo de desenvolvimento impacta a nossa vida todos os dias. Todos os dias a nossa vida é impactada pelo modelo de desenvolvimento escolhido pelo Estado. Né? O Estado faz uma escolha, e aí essa escolha vai gerando consequências na nossa vida cotidiana, e a gente precisa, né, ter essa presença da pauta. Eu estou aqui super empolgado, Unidos do Desenvolvimento, hein, Fernanda? Unidos do Desenvolvimento. Toda vez que eu falo com a Fernanda, eu compro mais 2 livros sobre desenvolvimento, Patrícia, é uma loucura. Mas vou passar para vocês fazerem as considerações finais. A Patrícia conduziu o final do encontro. Eu só entrei para atrapalhar um pouco mesmo. Eu falo primeiro, Fernanda? Então, bom, eu queria agradecer imensamente, né, a Escola do Parlamento está nos recepcionando e possibilitar esse curso que consegue chegar em mais gente, né, que consegue incendiar também, né, porque isso é contagioso, gente, né, você começa a se animar, que tem mais gente querendo entender, que tem mais gente querendo participar, tem mais gente querendo pensar um país melhor, né, eu acho que o curso vai ser, né, bem interessante, bem legal. Espero que todos aí continuem, mais cheguem para isso. Queria agradecer, eu acho que a Fernanda, né, fez uma exposição muito boa, muito obrigada, né, Fernanda? E eu agradecer ao Alexandre demais, a Palatina, né, a Escola do Parlamento está recepcionando e possibilitar que a universidade chegue, né, um pouco mais próxima da sociedade. Não, maravilha, agradecer de novo a você, Alex, agradecer a Patrícia, o apoio dos meninos que fizeram aí a tradução em Libras, o Thiago Wesley, o Pedro e o Márcio que estão também no apoio aqui da transmissão, né, agradecer a todos vocês e dizer que nós somos 300 inscritos e inscritas nesse curso de extensão universitária, com potencial de alcance ainda maior na medida em que não necessariamente vocês precisam estar inscritos e inscritas para participar e assistir a essas palestras. Então, a grande mensagem, né, que eu acho que fica de hoje é: vamos todos e todas juntas nesse debate que interessa a vida de todo mundo.
e acreditamos aqui nesse grupo, né, que só assim para a gente construir um caminho, um futuro diferente. Então, com votos de que as próximas aulas tragam mais elementos, né, para esse nosso caldeirão ferver e a gente chegar lá em dezembro, né, às vésperas da virada do ano, desse ano tão atípico que foi 2020, né, prontos para participarmos com toda a força, né, do debate de desenvolvimento. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas e cuidem-se. Até semana que vem. Estamos de volta.